Fala galera, boa noite aí. Tá me ouvindo aí? Tá dando pra me ouvir? Tá como é que tá a imagem? Tá travando? Tá boa? Vamos começar aí mais uma live, Mac na veia. Fala Thiaguinho, tudo bom? E aí, tá travando? Não, tá boa, né? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Boa noite, Diego. Então, já que tá boa, vou aproveitar, né? Rian, aproveitar, vou chamar nosso convidado aí logo, pra gente dar nosso início, né? Já são 6h05. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante no futebol, né? Não só aquele que a gente acha que é importante, que é dentro das quatro linhas, né? Que é o treino, os jogos, mas sim o trabalho fora dela, que é muito importante, que é da formação do atleta, né? Dos contratos que sempre fazem. Então vai ser um bate-papo muito importante mesmo. Acho que vocês vão gostar, tá? Vou chamar nosso convidado aqui pra gente começar nossa bate-papo aí. Deixa eu ver aqui. Vou chamar nosso convidado aqui. Tá conectando. Fala, meu amigo. Fala, Brunão, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá, cara? Tudo bom? Tudo na paz, né? Tá tudo tranquilo. Deixa eu ver se o meu tá baixo aqui. Como é que tá? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, cara. Tá. Pô, primeiro eu quero te agradecer aí, tá? Pela essa recebido nosso convite aí. A gente Que bater um isso, é bom uma papo. honra. Porque Uma sempre a honra gente tá. poder bater esse papo contigo. Sempre nossas lives a gente tá falando sobre futebol, mas sempre futebol dentro das quatro linhas, né? Aham, Então, já teve vários convidados nossos, como supervisores, preparadores de goleiro, aham. preparador físico, treinador, atleta. Então, acho que conversar com você hoje vai ser muito importante, porque são coisas que até os próprios pais dos atletas que estão na iniciação, né? Eles Aham. ficam querendo saber, mas eles não sabem. Então, vai ter a oportunidade hoje de ouvir muita coisa tua aí. Eu acho que vai ser muito Bacana. importante. Rapaz. Bacana. O que eu puder fazer para tentar ajudar esse pessoal, tentar ajudar, esclarecer, tirar algumas dúvidas do pessoal que tiver todo e qualquer questionamento, pode fazer pergunta aí. Se tiver ao meu alcance, se eu puder responder, vai ser um prazer. Show de bola. Então, para a gente começar, como sempre, eu Aham. começo com todos os nossos convidados, eu começo perguntando como você começou a tua carreira. Aí eu pergunto para ele se foi um ex-atleta, por que está no mundo do futebol, como é que você começou para você chegar nesse ponto que você está hoje aí na tua empresa, como é que foi o teu Aham. início? Então, a história é mais ou menos o seguinte, Bruno. Eu sempre fui muito ligado a futebol. Eu cresci jogando futebol. Não cheguei a ser atleta profissional, mas joguei por um tempo. Só que não consegui levar para frente. Em 96 comecei a fazer a faculdade de Direito, me formei em 2000. Fiquei advogando durante uns 2 anos e pouco. Aí resolvi fazer faculdade de Educação Física. Me formei em Educação Física. E hoje em dia sou graduado em Direito e Educação Física. Sou advogado. Depois que eu concluí essas duas faculdades, eu resolvi juntar uma coisa com a outra, o Direito com a Educação Física. Aí fiz uma pós-graduação em Direito Esportivo. Então eu me especializei em Direito Esportivo. Hoje em dia eu posso dizer que eu sou um advogado especializado em Direito Esportivo. Então eu sou pós-graduado em Direito Esportivo. É, Em 2013, junto com um amigo que fazia pós-graduação comigo, eu fiz um convite a ele, perguntando se ele tinha interesse em trabalhar com direito desportivo, tinha interesse em trabalhar com agenciamento de atletas e tal, e ele de pronto aceitou. E, paralelo a isso, eu convidei um outro amigo meu,
que fez a graduação de Direito na faculdade, o convidei e nós formamos a Trisporte. Por isso que o nome é Trisporte. Nós éramos 3 sócios. Eu, Marcos, o Diego, que fez a pós-graduação comigo, e o Guilherme, que fez a graduação de Direito comigo. Então, nós 3 montamos a Trisportes em 2013. E, gradativamente, a gente foi... No começo, a gente começou, Bruno, apenas trabalhando com profissional, atletas profissionais. Só que, como a gente ainda não estava no mercado, Bruno, a gente tinha muito conhecimento teórico, mas o conhecimento prático a gente ainda não tinha, tá? Então, o que a gente fez, Bruno? Nessa época, logo assim que a gente começou, a gente teve o equívoco de trabalhar apenas com atletas profissionais, tá? E os atletas profissionais que vinham buscar a gente e os que a gente ia atrás deles eram atletas de pouca expressão no mercado, tá? Então, eram atletas de nível de Série B, Série C. E nisso, o que acontecia, Bruno? A gente estava investindo muito em atletas que não nos dava retorno financeiro. Aí, o que nós fizemos? Nós esperamos todos os contratos vencerem e nós não renovamos mais contratos com atletas profissionais. Nós começamos a focar em base. Então, hoje eu posso dizer para você, Bruno, que o carro-chefe da Trisporte são atletas de base. Tá? Nós temos atletas de 12 a 17 anos. E agora estamos voltando, como a gente já está consolidado no mercado, agora a gente já está começando a trabalhar com atletas profissionais, mas atletas de nível de primeira divisão, atletas de nível de que a gente possa pegar o atleta e jogar para o mercado europeu, para o mercado asiático. Então, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu já sair daquela fase lá de trás, de pegar só atleta de segunda, terceira divisão. Hoje em dia, a gente já está com atletas já de níveis. Todos os nossos atletas jogam em clubes de camisa, de expressão. Eu tenho 2 atletas no Madureira, que você deve conhecer. 2 do Sub-15, o lateral direito, Rafael, e o zagueiro, o capitão Rian, que está aí na live. Acho que ainda está, não sei se já saiu. E hoje em dia, a gente... Ano passado, Bruno, só para finalizar essa questão, ano passado entraram mais 3 sócios. Então, hoje em dia, a Trisportes, ela multiplicou. Nós somos 6 sócios. Entraram nessa brincadeira o Marcos Vinícius, entrou também o Vitor Hugo e entrou o Daniel. Então, hoje em dia, a Trisportes é composta por mim, Marcos Lessa, pelo Guilherme Marques, pelo Diego Pimentel, Marcos Vinícius, Daniel Diniz e Vitor Hugo. Esse é o time da Trisportes. Timaço. Vai ter muitos jogadores aí, vai pegar novos Neymar, vai pegar novos Vinícius Júnior. Se Deus quiser, cara. Se Deus Não, quiser. com certeza. Trabalho sério, trabalho honesto, com vontade, dedicação. Isso com aí. certeza vai pegar. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas uma hora aparece. Quando aparecer, Sim. e vai vindo um Sim. atrás do outro. Sim. Então, assim, para aproveitar aí para o pessoal que está assistindo, a gente está tendo uma nova lei aí, né? Não sei se posso chamar de lei, que nessa área... A medida provisória. Ainda Então, não foi transformada em lei, é uma medida provisória. Eu queria te fazer uma pergunta. O que significa, primeiro, essa sigla MP, né, se eu não me engano? O que significa essa sigla MP, se você sabe me explicar? E o que eles estão querendo com isso? Assim, vai ajudar os clubes? Não vai? Pode prejudicar o clube ou não? O que eles estão querendo com isso aí? MP. Então, primeiro de tudo, Bruno, MP significa medida provisória. Tá? É um ato presidencial. Só o presidente que ele pode entrar com uma medida provisória. Essa medida provisória, Bruno, ela precisa ser feita de caráter de urgência. Se não tiver caráter de urgência, ela não tem muito ordenamento jurídico, tá? Muita segurança jurídica. Então, o que aconteceu? Existem correntes que afirmam que essa medida provisória ela não tem cunho emergencial, tá? E existem correntes de que uma parte dessa medida provisória tem cunho emergencial. Então, a gente pode dividir essa medida provisória em 2 situações. A primeira situação foi a mudança da Lei Pelé, que muda que o contrato de trabalho de atleta, pela Lei Pelé, ele é de 3 meses,
tá? De 3 meses a 5 anos. Então, o que essa medida provisória fez? Essa medida provisória, ela modificou a Lei Pelé. Ela modificou esse período mínimo do contrato. Então, era de 3 meses. Agora, com essa medida provisória, até 31 de dezembro, você, clube, pode assinar um contrato de 1 mês. Então, essa mudança tem caráter emergencial para que os clubes pequenos pudessem voltar a contratar atletas. Porque o que aconteceu? Existem clubes pequenos que eles fazem a sua programação, o seu planejamento, em cima do campeonato estadual. A grande parte dos clubes, eles se planejam apenas para disputar o estadual. A única competição de calendário para eles é o estadual. Então, eles assinam um contrato com atletas um período do campeonato estadual. Correto? Só que esse campeonato estadual foi interrompido. E esse contrato teria sido finalizado no final de abril, que seria o final do campeonato estadual. Então, com essa medida provisória, beneficiou os clubes pequenos. Isso foi fato. Isso era uma medida emergencial para que os estaduais pudessem retornar com os atletas dos clubes pequenos. Senão, eles não teriam atletas para jogar. Teriam que jogar com a base, sub-20, sub-17, etc. Entendeu? Esse é um ponto emergencial da lei. Agora, o segundo ponto, que é essa mudança dos direitos de arena, ao qual o clube mandante tem o direito de escolher para quem ele vai vender o direito de transmissão, isso não tem nada de emergencial. Isso poderia ter sido segurado até um tempo mais para frente. Existe já no Congresso, Bruno, projetos de lei para que esse direito de arena seja modificado. Só que o presidente ele recebeu uma pressão muito forte, tanto do presidente do Flamengo quanto do presidente do Vasco. O Bolsonaro, para que ele redigisse essa medida provisória. Então, essa medida provisória ela está em vigor, mas ela corre um sério risco de não ser aprovada pelo Congresso. Primeiro, porque ela não tem o caráter de urgência. E segundo, que está sofrendo uma resistência muito grande com o presidente da Câmara, com o Rodrigo Maia. Ele é um dos que está nadando contra toda essa medida provisória. Ele é um dos poucos que está contra essa medida provisória. E ele o que ele fala lá no Congresso, o pessoal abaixa a cabeça e... Agora eu te pergunto, você acha isso benéfico, essa medida provisória do direito de arena? O que você acha como clube? Não, o direito de arena não. A MP eu achei interessante, eu não sabia. Você me explicou agora aí, explicou para muitas pessoas também, que só ouviu falar MP, mas não sabia para que era. Então, achei interessante pelo clube pequeno, né, de poder fazer o contrato. De repente, um exemplo, o Madureira mesmo nosso aí, terminamos o campeonato com o time totalmente desfalcado. De repente, ele vinha fazer mais 2 meses, né, só para poder encerrar. Então, assim, de repente, com essa lei aí, seria importante pra caramba. Sim. Agora, outra lei aí, que é para você poder vender, eu acho que vai prejudicar muito os clubes pequenos. Não só Madureira, mas Bangu, Volta Redonda, né? Mas tem um lado bom, olha só, Bruno, presta atenção, tem um lado bom. Vamos focar no Campeonato Carioca, que é a nossa realidade, ok? Como funciona a distribuição de renda com relação à televisão? É distribuído 100 milhões. Tá? Desses 100 milhões, 18 para Flamengo, 18 para Vasco, 18 para Fluminense, 18 para Botafogo. Ok? Desses 100 mil, você separa desses 4, a federação morde quase que metade desse valor e um restinho de 20%, 30% é dividido para todos os clubes pequenos. Então, os clubes pequenos recebem uma esmola da federação, porque quem negocia valores de direito de transmissão não são os clubes, é a própria federação. E a federação que repassa para os clubes. Então, é mais ou menos assim que funciona. Tá? Então, vamos imaginar o Madureira. Vamos imaginar que o Madureira receba, sei lá, 3, 4 milhões de direito de transmissão do Campeonato Carioca. Tá? O Madureira, ele pode chegar para o Flamengo, olha só,
o meu mando, o meu jogo é contra você e eu tenho mando, tá? Vamos negociar isso em conjunto? Vamos negociar isso com uma emissora de televisão? A gente pode pedir 5 milhões para essa emissora transmitir o nosso jogo. E Flamengo e Madureira vão conseguir isso, entendeu? E há a possibilidade do Madureira negociar com os 4 grandes, pedir o valor de cada uma delas. Se eles não fizerem, não vai ter transmissão. A Madureira vai e transmite no YouTube dela, no YouTube dele, entendeu? Então, essa medida provisória ela deu poder de barganha para os clubes. Se você tiver um presidente inteligente, se você tiver uma diretoria de marketing boa, você consegue fazer bons negócios. Agora, claro, tem que ser um time que vai jogar uma partida que tenha relevância. Então não adianta você pegar um time pequeno com um time pequeno que não vai ter muita relevância. Poucas pessoas vão ter o interesse de cobrir uma partida dessa. Entendeu? Agora, partidas de Série B. Série B ainda digo que consiga fazer uma boa negociação. Agora, partidas de Série C, Série D, vai ser muito complicado. Se bem que já não passa, né? Série C e Série D, né? Então, de repente, vamos supor, um jogo de série C. Vamos imaginar Náutico e Remo, se eu não me engano, Náutico e Paysandu. Os dois são Série C. Você vê, são 2 clubes de massa, lá de cima, um do Norte e outro do Nordeste. Então, se você quiser vender a transmissão de um jogo desse, lá para o Norte e Nordeste, muita gente vai querer comprar, cara. Muita gente vai querer comprar. Mas um detalhe, Bruno, essa medida, essa relação do direito de arena, para você poder vender o seu jogo quando você for mandante, isso só vai ter validade para os clubes de Série A e Série B a partir de 2024, tá? Porque os clubes todos têm contrato com a Rede Globo até 2024. Então, eles não podem romper esse contrato com a Rede Globo. Se romper, vai ter que pagar a multa rescisória, né? Que é bem alta, é bem carinha, entendeu? O Flamengo tem esse contrato ainda, não? Com o Campeonato Brasileiro, sim. Ele não tem com o Carioca. No Brasileiro tem. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tudo contrato com a Rede Globo. Ah, sim. Pô, show de bola. Muito boa a tua explicação aí. Deu para entender muita coisa, né? E vou te perguntar agora outra coisa, cara. Como é que funciona o processo de intermediação? Como é que funciona? Já ouvi muito falar nisso, né? Intermediação. O que é isso? Se você puder resumir, explicar o que é isso, intermediação. Intermediação, Bruno, é uma nova nomenclatura que foi dado aos empresários, tá? Então, antigamente, antes de você ser intermediário de futebol, você era agente FIFA. Empresário, na verdade, é uma forma popular de se falar, tá? Na nomenclatura correta, nunca foi empresário. Antigamente era agente FIFA, aí acabou o agente FIFA e tornou-se intermediário. Então, para você ser agente FIFA, você tinha que cumprir 2 requisitos. Você era agente FIFA fazendo uma prova caríssima, e uma prova ao qual você teria que fazer com 4 idiomas: inglês, alemão, espanhol e francês. São os 4 idiomas oficiais da FIFA. Não tinha essa prova em português, tá? Então, você tinha que fazer essa prova para se tornar um agente FIFA. Ou você ser advogado, tá? No nosso caso, nós pegamos ainda a época de agente FIFA. Então, nós somos advogados, então a gente não precisou fazer essa prova para ser agente FIFA. Então, nós éramos agente FIFA, porém, /advogado. Ok? Então, em 2014, a FIFA baixou uma regulamentação ao qual ela terminou com os agentes FIFA. E os agentes FIFA, eles tinham direito econômico em cima do atleta. Então, por exemplo, vamos imaginar que você seja um atleta, Bruno, do Madureira, tá? Eu sou o seu agente. Você tinha, na época, os direitos do atleta, eles eram fatiados. A gente até fazia uma analogia com pizza. Ele é todo fatiadinho. Então, vamos imaginar que você, Bruno, atleta do Madureira, eu tinha 30% do seu direito, um outro colega tinha 30%,
uma outra empresa tinha mais 30 e assim vai. E o clube tinha pouco investimento em cima do atleta. Beleza? Então a FIFA ela chegou e falou: vamos mudar isso. Ela criou uma nova regulamentação, extinguindo o direito econômico para terceiros. Então, somente clubes, a partir dessa nova determinação, somente clubes poderiam ser detentores de direito econômico. E se criou a forma do intermediário, a figura do intermediário. Então, hoje em dia, não é mais agente, agora é intermediário. Tá? Por quê? Porque ele faz a intermediação. Você pega o clube, você pega o atleta e você, como intermediário, faz essa intermediação. Só que existe um porém, Bruno. Só pode ser intermediário hoje em dia se você for cadastrado à CBF. Tá? Você tem que cumprir os requisitos, você tem que ir no site da CBF, baixa a ficha de inscrição, manda para a CBF vai analisar, ver se está tudo certinho, você tem certidões, você tem que fazer seguro, você tem que fazer uma opção de coisa. E para ser agente... Eu estava lendo lendo isso ontem, eu vi que é muita coisa. Muita coisa. Muita... E ainda pagar uma taxa caríssima. E para você ser agente, para você ser intermediário registrado na CBF, você tem que cumprir essas exigências. Só que hoje em dia, Bruno, tem muita gente que trabalha como empresário ou intermediário e não é registrado na CBF. Tá? Acho que aconteceu isso com o Cruzeiro, não foi? Com o Cruzeiro, sim. O Cruzeiro está pagando por isso. Então, existem pessoas, tem muito atleta que tem um nível de amizade comigo, independente de ter outros empresários ou não, a gente sempre mantém um diálogo bacana. Eles sempre mandam, seja contrato de representação com o empresário, seja contrato de trabalho. Eles mandam para que eu dê uma olhada, para que eu consiga chegar para eles e falar: não, pode ir para dentro que está tudo tranquilo. Eles mandam um contrato de representação para mim, Bruno, porque o empresário ele só pode, a partir de quando o atleta tiver 18 anos, que o empresário pode pedir uma remuneração. Remuneração não, pode pedir uma comissão. Então, o atleta, quando ele assina um contrato com o empresário, quando ele, a partir do momento que ele tiver 18 anos e já receber do clube, ele passa 10% do que ele recebe com o empresário. Tá? É uma forma dele pagar o empresário para que o empresário trabalhe para ele. Enquanto o atleta for base e não receber, ele não tem que pagar nada para o empresário. Eu recebo diversos contratos de atletas menores tendo que pagar para o empresário, e eu recebo diversos contratos de atletas maiores com o empresário cobrando 20%, 30% de comissão. Isso é ilegal, isso é ilícito. Eu falo: cara, vai na CBF e denuncia. Se ele estiver registrado na CBF, ele vai perder o registro. Se ele não estiver registrado na CBF, ele pode ser preso. Isso é crime. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona a intermediação, Bruno. O intermediário ele serve para juntar tanto o atleta quanto o clube. E ele, fazendo essa intermediação, ele recebe essa comissão dessa intermediação. Então, por exemplo, você é um atleta, está sendo vendido do Madureira para o Fluminense ou para o Vasco. Vamos botar para o Vasco, tá? Tem 2 atletas do Madureira que foram para o Vasco. Vamos botar nessa realidade. Eu, como seu empresário, eu vou fazer essa intermediação. Vou chegar junto do Madureira, vou chegar junto do Vasco. Olha só, o Vasco fez uma proposta para o atleta Bruno e eu levo essa proposta ao Madureira. O Madureira vai e concorda com essa proposta. Eu vou e levo o seu positivo, o positivo do Madureira para o Vasco. Eles aceitaram. Então, beleza, o valor dele é tal. Ok, todos a concordaram? Então, o intermediário que fez essa intermediação, ele recebe 10% do valor dessa operação. Entendeu? Então, é assim mais ou menos que funciona uma intermediação. Tem um atleta aí, Thiaguinho, não sei de onde ele é, está perguntando se tem como consultar na CBF, se ele é registrado. Tem. Você entra no site da CBF, vai lá em intermediários, tem um link só para intermediários, aí tem a ampulhetazinha, você pode digitar o nome do intermediário ou a empresa dele. Se não tiver lá, é porque ele é clandestino.
É, olha só para deixar claro, nosso nome lá está registrado como a nossa razão social. O Tri Esportes é nome fantasia, tá? Então a nossa empresa está registrada lá com a nossa razão social, que é GMD Assessoria Empresarial e Desportiva. Então, se teve outro alguém rapaz quiser que consultar lá a CBF, vai encontrar a gente lá. Teve outro rapaz que perguntou aí sobre o Ah, Romário, né? Lá no Senado, se tem sim. como o time pequeno pedir ajuda. Tem alguma coisa disso? O problema, Bruno, é que primeiro isso tem que passar na Câmara dos Deputados. Passando na Câmara dos Deputados, aí que vai para o Senado. Então, se for vetado na Câmara, não chega nem no Senado. Entendeu? Aí o Entendi. Romário é meio que de braços cruzados. Não tem o que ele fazer. Ele só pode fazer se chegar no Senado, entendeu? Ah, entendi. Então, muito bom, tá? A explicação tá muito boa. Vou falar agora um pouco, vou te falar agora no lado realista aí, nossa aí, de atleta de categoria de base, Show. né? Estou trabalhando já há 12, 13 anos nessa área aí, no Aham. futebol, né? Passei por diversos clubes, graças a Deus. É, hoje, aí, eu sempre vi, acompanhei em redes sociais, né? E até mesmo presente lá nos clubes, entre aspas, maiores, que foi o Vasco. Eu vi atletas pequenos de 8, 9, 10 anos assinando um contrato, um papel, eu não sei o que é aquilo, que aí bota lá fotos, fala primeiro contrato com o clube, muito obrigado, meu Deus, mas um contrato, primeiro contrato. Você sabe dizer o que é aquilo? A partir de quantos anos que ele pode realmente assinar um contrato? Aquilo não é um contrato? Aquilo tem como você explicar o que é aquilo ali que eles assinam? Então, olha só. Quando o atleta ele é menor de 14 anos, o responsável legal dele assina um contrato de Bolsa Atleta. Tá? É uma ajuda de custo que ele recebe. Não é contrato. Tá? Não é contrato de atleta. É um contrato de bolsa, de um auxílio que o clube dá. Tá? Com 14 anos, o atleta pode assinar o atleta não, o responsável legal pode assinar um contrato de formação. Quando ele faz 14 anos, o clube pode assinar um contrato de formação com o atleta. Só que apenas Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo são clubes formadores no Rio. Então, só os 4 podem assinar contratos de formação. Madureira não pode, não é clube formador. Salvo engano, Bruno, Nova Iguaçu ele está pleiteando tá postulando esse título de clube formador. Só que você precisa cumprir alguns requisitos para ser clube formador. Que são Dentre eles muitos. são vários. Você tem que ter escola dentro do seu CT, você tem que ter alojamento Alojamento, no seu CT, você tem que ter uma equipe multidisciplinar no seu CT. São vários requisitos. nutricionista, né? Entendeu? Oi? Nutricionista, psicólogo. Nutricionista, psicólogo, dentista, médico, pedagogo, é muita coisa. E por aí vai, entendeu? Fisiologista, e por aí vai. Enfim, mas hoje, na nossa realidade de futebol do Rio, apenas 4 são. Então tem muito responsável de atleta nosso, que não está nos 4 grandes do Rio, que nos questionam. Pô, o nosso atleta já está com 14, 15 anos, por que você não vai lá no clube e tenta pedir um contrato de formação? Eu falei, eu não vou porque o clube que seu filho está jogando não é clube formador. Então, se ele não é clube formador, ele não pode gerar um contrato de formação. Entendeu? Então, a gente parte do seguinte princípio, Bruno, para exemplificar você. O atleta menor de 14 anos, ele recebe uma bolsa auxílio do clube. Ok? Com 14 a 18, ele tem esse contrato de formação. Tá? Isso se ele for dos 4 grandes do Rio. Tá ok? Só que com 16 anos, o clube já pode assinar um contrato profissional com o atleta. Ele pode, não é obrigado. Ele pode. Tá? Com 18, ele já é obrigado. Beleza? Show. Deu, Quem é esse foi... aí? Conhece esse rapaz aí, Ian? Oi? Trabalhou contigo? Esse É, rapaz aí ele, tá falando ele, aí. ele prestou uns serviços pra gente, ele fez algumas operações conosco aí. Gente boa ele. Ah, tá. Tô vendo que falou, começou É, com é. vocês. Ian Benício. Gente muito boa.
Nós fizemos um bate-papo muito bacana com o Moser, lá na Gávea, e ele que ajudou bastante na parte estrutural da entrevista com o Moser que nós intermediamos lá com o Museu da Pelada. Foi graças ao Ian que a gente conseguiu fazer essa gravação dentro da Gávea, dentro do Museu do Flamengo, na sala de troféus do Flamengo. Ele deu uma moral bem legal pra gente. Show de bola. Live nossa live aí tá bombando, hein? Tá bombando, né? A gente boa aí, ó. Tem o Jonathan também, que é lá o dono da nossa marca aqui, que a gente sempre coloca aí, que é a Titular Jeans. Pô, eu quero um boné desse, hein? Aí, ó. Consegue pra Aí, gente? Jonathan. Aí, Jonathan, um pedido aí. Depois a gente vai Jonathan, conseguir. duvido que você mandar um boné desse pra Niterói, hein, Jonathan? Vai conseguir. Gente boa, gente fina. Show de bola. O filho dele tá no Botafogo lá. Tá no. Quase não? tentei trazer sub-9. Qual a idade, filho dele? Qual a idade? Sub-9. Sub-9 ainda. Quase tentei trazer no Sub-9? passado. Tá no futsal ou já migrou pro campo? Futebol, futsal e campo que ele joga. Tá no campo, né? Então deve estar com o motorzinho lá. Tá com motorzinho. Motorzinho, muita gente boa. Pô, Figuraça, né? Figuraça, né? Mas o pai dele é mais figura que ele. Não é? Olha lá ele, ó. Aí, tá presente aí. Pô, então, eu quero te perguntar, então, qual a diferença do clube formador e o clube revelador? Então, assim, o Madureira pode entrar no clube revelador? Ele ganha alguma coisa nisso? Como é que é? Olha só. O formador já falou que tem, né, requisito todo. E o formador? Olha só. Não, o revelador. Olha só, clube formador, existe a FIFA criou, a partir dessa mudança, dessa regulamentação, ele criou um mecanismo de solidariedade. Você já ouviu falar nisso? Sim. Então, como funciona esse mecanismo de solidariedade? Se você for atleta desse clube formador, a cada venda de um atleta para um país diferente, por exemplo, você, Bruno, sai do Brasil, vai para a Itália. Tá? Vê se é isso aí que estão perguntando, Marcos. Vê se estão perguntando isso aí. Ó. Vê se é isso. O quê? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui, não. O que perguntaram? Tem um rapaz... Ó, Marcos, quando o clube assina com um atleta como clube formador, quais são os benefícios para ambos? Para o atleta é que ele vai ter um contrato. E ele vai receber para isso. Tá? Independente de ser um contrato de formação. Não é um contrato de atleta profissional, mas é um contrato de formação. Por ter um contrato, o clube já vai dar uma ajuda de custo. Ele vai receber. Esse ano nós assinamos o contrato de um atleta nosso no Fluminense. Ele fez 14 anos, o Fluminense já chamou ele lá lá em Xerém. Nós o acompanhamos uma semana antes dele disputar a Libertadores lá no Paraguai. Então, ele assinou esse contrato de formação e gradativamente esse salário vai aumentando, tá? Porque esse salário é proporcional. Então ele é sub-14. Quando ele for migrar para o sub-15, esse salário aumenta um pouquinho. 16 aumenta um pouquinho, 17 aumenta mais um pouquinho. Então sempre que ele for pegar as categorias mais altas, mais importantes, começar a disputar competições mais importantes, ficar mais em evidência, o salário dele aumenta. E com relação a salário, a multa aumenta também, que a multa é sempre estipulada em cima de salário. Isso aí depois a gente pode conversar sobre o contrato profissional. Mas, voltando a falar a respeito de clube formador, tá? Quando você... Um pró do atleta é esse, você vai ter o contrato, vai estar registrado no clube, ok? Vai receber, e o clube vai te ver com outros olhos, tá? Ele vai dar muito mais importância para um atleta com contrato de formação do que para um atleta que não tem contrato de formação, embora ambos possam ser da mesma categoria, tá? Ele vai valorizar muito mais esse atleta do que o outro, óbvio. Agora, para o clube, é o respaldo que ele tem. Por quê? Por ter esse contrato de formação, quando esse atleta for vendido para fora do país, ele vai receber um percentual do tempo que ele ficou no clube. Então, se ele ficou de 14 aos 20, ele recebe 5% dessa negociação.
toda a negociação. Então, ele Cada, saiu do... cada ano que vale Hã? 1%? Não Cada ano é entendi. 1%? É cada ano que vale 1% isso? Depende, Bruno. Depende. Isso aí é muito relevante. Mas geralmente é isso aí mesmo, tá? Então vamos imaginar. Você, Bruno, sai do Brasil para jogar na Itália, tá? Você está saindo de um país para outro. O seu clube de origem, do qual você é formador, recebe 5% dessa negociação. Você está na Itália, saiu para a Inglaterra. Você, clube formador, recebe 5%. Você sai da Inglaterra, vai para a Espanha. Você, clube formador, recebe 5%. Só que agora a FIFA modificou isso. Antigamente era só se você saísse de um país para o outro. Agora não. Em transferências domésticas, o clube formador recebe 5%. Então, se você está no Vasco e vai para o Internacional, você recebe 5%. O Richarlison agora está jogando no Everton. Ele está recebendo proposta, acho que para o Manchester City e para o Liverpool. Então, se ele sair de um clube, do mesmo país, ele recebe, o clube formador dele também recebe. Então, a FIFA, esse ano, ele fez a modificação de que transferências domésticas já entram no mecanismo de solidariedade. Entendeu? Então, o formador recebe. O revelador não. Revelador, não. Revelador, por exemplo, Madureira é clube revelador, tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que o Madureira, o meu atleta, eu tenho 2 atletas de Madureira, tá? Vamos dar o exemplo do Rafael, que é meu lateral direito do Madureira, do Sub-15. Vamos imaginar que ele completando 18 anos, ele ainda tenha, não, 18, não digo 18, 17 anos, tá? Ele não tem ainda contrato profissional. E também não tem contrato de formação, porque o Madureira não é clube formador, ok? Sim. Ele é apenas federado, ele tem apenas a federação do clube, tá? Então, o que acontece? O Grêmio chega e fala, ó, eu quero trazer esse lateral direito aqui para o Grêmio. O que o Madureira vai fazer? Por ser o clube que revelou ele, a grosso modo, Bruno, ele sai de graça, porque o atleta não tem contrato nenhum. O único vínculo que ele tem é o registro dele na federação. Então é só o Grêmio chegar, pagar essa transferência e registrar ele lá em Porto Alegre, na federação do Rio Grande do Sul. Esse é o único custo. Só que, hoje em dia, a CBF ela preza por uma ética entre os clubes. Tá? Por Madureira ser o clube que revelou ele sai do Madureira já acordado com o Grêmio de que o Madureira ele fica ainda detendo 20% do direito econômico do atleta. Então, o Grêmio que está pegando ele fica com 80% e o clube que revelou fica com 20%. Mais ou menos assim que funciona. Não é um valor, isso não é esse valor, Bruno, ele não é específico, tá? Pode ser para mais, pode ser mais de 20%, como pode ser menos de 20%. Isso vai depender da negociação dos clubes. E claro que geralmente quem faz essa negociação é o intermediário. Show de Entendeu? bola. Então, Deu para entender então a diferença de uma para outra? deu, com certeza. Com certeza. Já sei como é que é o esquema lá. Então, eu queria te fazer a pergunta: qual o papel Uhum. da assessoria jurídica, né, em contrato que envolve os atletas de menores? Qual o papel que vocês têm de estar ali cuidando deles? Qual o papel que vocês têm com os atletas de 15, 14, 16? Jurídico, papel jurídico, o papel não é muito significativo, tá? Porque o atleta menor são poucos que têm contrato, tá? Então, Um o exemplo, papel... 16 anos. Ele é de Oi? menor, mas no futebol. Um Não exemplo, o entendi. atleta de 16, vamos supor, ele tem 16 anos. A Uhum. idade dele, ele é de menor. Mas Sim, o futebol, 16 anos, ele já pode assinar o contrato jurídico? ele pode assinar um contrato profissional com o clube. Ele não assina. Quem assina é o representante legal dele. Ele só pode assinar com 18 anos. Entendeu? Só que Entendi.
O Bruno, o principal de tudo, Bruno, é da visão do intermediário para auxiliar esses atletas menores, é o principal de tudo, é a assinatura do primeiro contrato profissional. Tá? Porque se você assinar um primeiro contrato profissional, Bruno, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Às vezes o clube ele quer assinar um contrato de logo 4 anos com o atleta. E isso é muito complicado. Tá? O ideal seria você assinar um contrato de 2 anos, seu primeiro contrato. O contrato mais importante da vida de um atleta é o primeiro contrato profissional. Primeiro porque é o primeiro, tá? Desculpa a redundância, mas porque é o primeiro, tá? Ele já se torna especial por causa disso. E segundo, que ele é de suma importância, que às vezes ele pode prender o atleta no clube por muito tempo. O clube não vai utilizar o atleta. Vamos supor, um atleta de 16, 17, 18 anos assina um contrato profissional de 4 anos. E o clube quase não trabalha com atleta de base. Ele vai ficar emprestando aqui, emprestando ali, emprestando aqui, emprestando ali, e vai ficar rodando, 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 e não vai se fixar em clube nenhum. Entendeu? Então, o ideal mesmo é um atleta fazer um contrato curto, também não precisa ser de 1 ano, pode ser no meio termo, 2 anos. Entendeu? Faz um contrato bacana, de 2 anos, interessante para ambas as partes. E para isso você tem que ter assessoria de um especialista, cara. Não adianta você. Porque já acontece com a gente, Bruno, de a gente chegar para conversar com o responsável de um atleta e por o atleta ter uma boa rodagem, por o atleta ser titular de um clube grande, ele acha, não quero empresário, não quero ninguém tomando conta do meu filho. Meu filho já é titular do Botafogo, meu filho já é titular do Fluminense, não me interessa. Só que, Bruno, você, como trabalha nesse meio do futebol, você sabe muito bem que hoje em dia você está bem num clube, daqui a 1 mês, 2, 3 meses, isso muda. É a profissão mais estável que existe no mundo, entendeu? Principalmente para jogador. Às vezes nem daqui a 2 meses, daqui a 2 jogos, né? Daqui a 2 jogos, exatamente. Falha 2 vezes para você ver. Ainda mais se o atleta for de defesa ou um goleiro. Então, quando acontecem situações dessa, que aí você sente a falta de um empresário. E você fica com a mão na frente e outra atrás. Então, geralmente, eu já conversei com o pai de um responsável e ele falou isso comigo: cara, eu vou tocar a vida do meu filho, eu vou tocar até onde eu puder, eu vou levar a vida do meu filho, não quero empresário nenhum comigo. Aí, na hora de assinar o primeiro contrato, ele vai ler, não vai entender nada daquilo, infelizmente. Aí, depois entra em contato conosco. Poxa, Marcos, aconteceu isso, 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 tem como você me ajudar? A gente vai e ajuda, né? Perguntaram aí, já aconteceu algum caso desse tipo, de um atleta ter o primeiro contrato e depois cair o rendimento dele? Isso é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece. Porque o que acontece, Bruno? Quando você chega no profissional... olha só, você sabe disso muito melhor do que eu. Você vivencia isso, né? Na base, o atleta faz a diferença. Não sei se porque ele é um pouco mais forte, ele é um pouco mais alto. A parte física na base é 70%. Agora, quando você chega no profissional, que nivela força, nivela altura, só não nivela técnica. Aí, quando nivela tudo, aquele atleta que era um absurdo lá na base, ele vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Então, às vezes, aquele contrato que ele assinou de 4 anos lá atrás, com o primeiro contrato, o clube vai colocar ele: meu irmão, segura um pouquinho aí, volta para a base, você ainda não está pronto, e você vai ficar rodando, 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 rodando. É mais ou menos isso, entendeu? Perguntaram aí, né, o Davi, deve ter sido o pai dele, que está presente aí. O atleta, ele, assim, porque quando tu falou de fazer o contrato do atleta com o clube, mas eu acho que eles também não estão entendendo que o clube também tem um contrato com a gente, né? Não. Um exemplo, eu sou um atleta, você quer assumir minha carreira. Sim. Você vai administrar minha carreira. Eu faço um contrato com você de tempo ou você me pegou para sempre? Como é que é? Não tem essas para sempre.
O Isso que máximo eles estão o perguntando isso. máximo que a legislação, a que a FIFA permite, é um contrato de representação entre empresário e atleta, no máximo são 3 anos. Aí vai renovando. Vai renovando. Você não pode renovar automaticamente, você tem que gerar um novo contrato. Ambas as partes têm que estar de acordo. Ah, entendi, entendi. É o que ele está perguntando aí se você está com o empresário, se amanhã depois tu quer ir para outro, né? De repente achou que não deu certo Você pode naquele. ir para outro, tem que esperar, você pode ir para outro. Tem duas alternativas. Uma é você rescindir esse contrato e pagar a multa contratual, que não é baixa, é bem alta. E a outra é você esperar finalizar o seu contrato e ir para outro empresário. Sem problema nenhum. Graças a Deus, Bruno, todos os atletas nossos sempre estão renovando conosco. Hoje, inclusive, nós renovamos o contrato do Real por mais 3 anos. Eu vi lá no Facebook, lá, até eu Isso comentei aí. lá. A família foi lá no escritório, renovamos por mais 3 anos. Já vão emitir o contrato para a CBF para registrar tudo bonitinho. Show de bola. Marcos, já falta 10 minutos, nosso papo está muito bom. Uhum. Tem mais uma, duas perguntas aqui, mas tu quer botar alguma aí que você, de repente, acha importante ou quer que eu faça aqui? De Vai, repente tem vai alguma fazendo aí. Vamos sanar as perguntas que você tiver aí. Se sobrar tempo, eu falo mais um pouquinho. Eu queria te fazer uma pergunta, e você resumir para mim, sobre a Lei Pelé. A Lei Uhum. Pelé, eu queria que você falasse um resumo dela antes e depois. Se ela favoreceu aos clubes, ou favoreceu os empresários, ou ela foi bom apenas para os jogadores. Tem como você falar assim, o antes e o depois dela, um resumo? Sim. Então, olha só. A Lei Pelé, ela veio para acabar com o passe. Você lembra da época do passe? Lembro. Então, quando existia a lei do passe, o atleta ele ficava preso ao clube. Vamos imaginar você, atleta Bruno, seu contrato acabou com o Madureira, você não estava livre no mercado. Para você sair do Madureira, o clube tinha que comprar o seu passe, mesmo com o seu contrato finalizado. Você não podia sair do Madureira. Beleza? Se ninguém comprasse seu passe, você ia ficar lá jogado no Madureira. Isso. Ok? Era assim que funcionava. Então a Lei Pelé ela veio para acabar com o passe. Ela acabou com a lei do passe. E criou-se o direito econômico. Então agora, quando acaba o contrato, o atleta está livre para ir para qualquer clube que ele quiser. Então, a grosso modo, a Lei Pelé serviu exatamente para isso, para acabar com o passe. Então, hoje em dia, acabou o seu contrato de trabalho com o clube, você está livre para negociar com qualquer outro clube, até mesmo renovar o seu contrato com o clube que você estava. E a Lei Pelé ela é mais benéfica ao atleta do que ao clube. Ok? Ela é mais benéfica ao atleta. Claro que O tem contrato, parte da Lei Pelé que beneficia o clube também. Mas, em suma, ela é muito mais benéfica ao atleta. deixa eu ver uma pergunta do rapaz aqui antes de passe. Como o intermediário faz para segurar o atleta menor de idade sem contrato profissional? Olha só, a nossa empresa, a gente trabalha de uma seguinte forma. Tem muita gente que chega lá no escritório, Bruno, querendo leiloar atleta. Tá? Existe muito responsável de atleta que ele chega, o empresário tal ofereceu tanto para gente. O outro empresário ofereceu tanto para gente. A gente não trabalha assim. A gente não trabalha dando dinheiro para atleta, nem para pai de atleta. A gente dá oportunidade. Tá? A gente dá todo o suporte para que o atleta venha a jogar. Pode estar em clube, pode estar em outro sem clube. Então, a gente trabalha, o nosso perfil é esse, não trabalhar dando dinheiro. Existem atletas que seguram, existem empresários que seguram atletas dando telefone celular, dando casa, dando mesada para pai, dando mesada para mãe, dando mesada para jogador. Então, nosso perfil não é esse. Tá? Nosso perfil, a gente prefere dar oportunidade para o jogador. Tá? A gente coloca ele no mercado. Então, quando o atleta não tem contrato com o clube de contrato profissional com o clube, a gente segura esse atleta. Isso, claro, quando a gente percebe que o atleta tem condição de vir a se tornar profissional, e a gente não vai ficar investindo em atleta
ao qual a gente julgue que ele não vai vingar, tá? A gente ajuda os atletas, no caso, com reposição de material esportivo. A gente pode dar uma ajuda de custo com uma academia, uma suplementação, ou seja, tudo que vier para benefício do atleta para que ele possa vir a jogar futebol plenamente. A gente pode ajudar De alto. de alto rendimento. A gente pode ajudar com uma passagem, entendeu? Uma coisa ou outra. Agora, pegar dinheiro e dar na mão do atleta, isso a gente não faz. Pegar dinheiro e dar na mão do pai do jogador, isso a gente não faz. Entendeu? Show de bola. Marcos, estamos chegando na reta final. Até a tua empresa aí que pediu, essa pergunta estava elaborada aqui, né? Uhum. Então, já vou aproveitar de fazer ela aí. E aproveitando aí, eu estou vendo que muita gente está falando, atleta que é sub-17, que é sub-20, que é fazer teste. Galera, quem tiver interessado, tiver vídeo, manda para a gente aqui no direct, tá? Tiver em outro lugar aí, mas tem que ter um vídeo. Bruno, para você ter... Desculpa te cortar. Para você ter noção, Sim. hoje eu recebi um pedido de um clube lá do Recife, de um atleta atacante 2001. Cara, você não tem noção de quantos vídeos eu recebi hoje. Eu fiquei a tarde inteira analisando o vídeo, porque quando mandam pra gente, a gente precisa dar uma peneirada antes de mandar pro clube. Que a gente, você sabe disso, a gente recebe muito vídeo também, sem pé nem cabeça. Eu já recebi vídeo, Bruno, de um atleta fazendo embaixadinha numa quadra do Brizolão, para mandar para clube. Então, a gente não pode pegar um vídeo desse e mandar. E a gente também não pode ser grosseiro com o atleta, falar, pô, qual é o vídeo que você está mandando para mim? A gente tem que ter um jogo de cintura para falar, olha só, infelizmente, esse vídeo não serve, a gente precisa de um vídeo seu jogando, em alto rendimento. Não adianta também pegar um racha que você está fazendo num futset para você mandar para um clube de campo. É diferente, as valências são diferentes, entendeu? Não tem a Sim. mesma... Eles não vão avaliar, eles vão pegar aquilo e infelizmente, não vão olhar. Vai abrir o vídeo, vai ver a qualidade do vídeo? Quero ver isso não. E a gente acaba se queimando, entendeu? Então a gente faz uma triagem, analisa os vídeos, separa os vídeos e a partir daí a gente vai jogando para os clubes. Vai jogando para os clubes. E você tem feito isso com a gente. De vez em quando você recebe alguns vídeos, pergunta, Marcos, eu estou com um atleta aqui, você acha que vale a pena? Manda para mim, Bruno, que eu vou fazer uma avaliação. Aí mando para o nosso setor de capacitação da Trisport, eles vão, avaliam, Marcos, esse aqui é beleza, pode mandar para o clube. A gente vai e manda. Mais ou menos assim que funciona. Até você falou comigo hoje sobre o atleta, né, o atacante, né? Se você conhecer algum aí, pode mandar que ainda dá tempo. Hein? Então, até te respondi lá sobre aquele atacante, o Diogo, que teve no Palmeiras. Ele tem vídeo? Ele tem vídeo? É o 2001. Lembra que o atleta meu, que era atacante da Taça da Favela, que chegou para o Palmeiras, viajou? Sim, lembro. Então, ele ficou no Palmeiras lá 15 dias e não ficou no Palmeiras, voltou. Eu até falei que de repente vou ver se ele tem algum vídeo, se ele tiver. Me manda se ele tiver. Muito bom jogador. E é uma parceria muito forte essa que eu estou fazendo para levar para esse clube. É com outro empresário também de renome. Eu não posso divulgar ainda porque você sabe como é que é esse meio de futebol, né? Passando a pandemia, acho que vai ficar tudo mais fácil para a gente, né? Eu estou até marcando com você para ir no teu escritório, para conhecer. Sim. Você está me devendo a visita já tem muito tempo, né? Não, com certeza eu vou. Eu acho que vai ser importante também, de repente a gente faz um time, né, um sub-17, leva para fazer um amistoso. Sim. Também pode ser bom. Né? É interessante. Então, vai ficar bom. Eu acho que a gente vai se dar bem nisso aí. Marcos, para te encerrar, então vou te fazer a última aqui. Bruno, eu acho que a gente vai precisar fazer uma nova live. Tem pergunta dessa surgindo aí, cara. A gente não conseguiu responder tudo. Tem muita gente perguntando, né? Não é? Eu vou te fazer essa aqui agora para ver. Vamos ver como é que vai ser o tempo. Qual a importância do pai na formação do atleta para você aí, na formação? É essencial. É essencial. Eu te falar que é mais importante do que a presença do intermediário. Se você tiver um pai que jogue junto com você, cara, que esteja fechado com o atleta, claro que tudo dentro do bom senso, tudo dentro do limite das proporções.
Hoje em dia, Bruno, na nossa empresa, a gente só teve um pai que deu problema para gente. Infelizmente, a gente não renovou o contrato do garoto. Por opção nossa, tá? Não por opção do pai do garoto. Mas a gente optou por não renovar porque o pai dava muita dor de cabeça pra gente. Parecia que o pai era mais criança do que o atleta, tá? Agora, com relação aos outros pais, cara, a gente não tem que reclamar de nada. Todos os pais jogam junto conosco. A gente tem uma cumplicidade muito boa. Para você ter noção, no final do ano agora nós fizemos um churrasco de encerramento e praticamente todos os pais de atletas foram e a gente fez uma confraternização muito bacana. A gente tinha a previsão de fazer uma festa junina agora em junho, só que Papai do Céu não permitiu que a gente se reunisse com esse probleminha que o mundo inteiro está vivendo. Mas é um tripé, Bruno. Atleta, responsável e intermediário. Os três têm que jogarem juntos. Se um se desviar, você pode ter certeza que vai dar problema lá na frente. Se os três estiverem em sintonia, a probabilidade de dar certo é muito grande. É muito grande. Não, com certeza. Eu sempre falo isso para os responsáveis lá, né? Quando nós assumimos lá, tivemos algumas reuniões, e eu falei, ó, tem muita pessoa que fala, o pai atrapalha, o pai. Não, cara, o melhor amigo nosso tem que ser Aham, os pais, isso aí, né? isso aí. Eles que tem que ser Só nosso que, só que, amigo, eles só que que tem olha que estar só, próximo. os pais precisam respeitar também o espaço do treinador, os pais precisam respeitar o espaço do intermediário, os pais precisam respeitar o espaço do atleta. E tem pai e tem mãe que às vezes não respeitam esse espaço. Eles acham que você, por uma crítica que você esteja fazendo ao atleta, eles acham que não, a gente, como você como profissional do futebol e eu como profissional do lado de fora do futebol, por mais crítica construtiva que a gente esteja fazendo, eles podem levar isso para o lado pessoal. Então tem que ter esse discernimento, entendeu? Que a gente faz essa crítica não é para diminuir o atleta, pelo contrário, é para o enriquecimento e amadurecimento do atleta. Mas falta 1 minuto. Então O que vamos a gente lá, vamos faz? pedir. Então, pô, cara, eu quero te agradecer, Pô, show de né, bola, por Bruno. tudo aí. Espero, rapidamente eu vou estar aí presente aí. Eu vou estar lá com você para a gente conversar, bater um papo. Vamos Pô, sim, cara. agradece aí, falta 40 segundos, agradece aí que a live é tua. Pode ficar à Beleza. vontade aí. Bom, galera, obrigado pela presença aí de vocês. Espero que essa live que a gente teve aí possa ter sido bem esclarecedora para vocês. Se porventura tiverem alguma dúvida, algum questionamento a fazer, pode entrar em contato com o meu Instagram, com o meu Facebook, fazer toda a pergunta que, se tiver ao meu alcance, eu tento responder sem problema nenhum para vocês, beleza? Obrigado por tudo aí. Fiquem com Deus, se cuidem. Vamos evitar de sair de casa, se sair todo mundo mascarado. Abraço. Tamo junto, Brunão. Fica com Deus aí, irmão. Marcos, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Tamo junto sempre, tá? Beleza.